Bom dia, pessoal. Hoje nosso grupo vai apresentar sobre o papilomavírus humano, também conhecido como HPV. Ele é responsável por causar verrugas tanto em várias partes do corpo, tanto nas mãos e pés, como também genitais. A gente conhece ele desde pequeno justamente por causa da campanha de vacinação do HPV que começa logo cedo, desde criança. E também por causa da mídia. Pode passar. O que é o HPV? Ele faz parte da família Papilloma viridae. É um vírus que infecta a pele e as membranas mucosas. Ele pode infectar tanto mãos e pés, como também o sistema respiratório ou genital. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem ser inofensivos e causar verrugas comuns, ou então podem causar assim, infecções genitais que estão muito associados a tumores malignos, como HPV 16 e 18. Ele também é o IST mais comum no mundo, justamente por ter uma fácil transmissão. Ele é transmitido muito facilmente. Também é a principal causa de câncer do colo do útero, também relacionada a outros 5 tipos de câncer. Lembrando que março também é conhecido como Março Lilás, justamente por causa dessa campanha, né, para a prevenção do câncer do colo do útero. Pode passar. Aqui fala sobre a estrutura do HPV, que eles são vírus pequenos não envelopados, ou seja, eles possuem capsídeos descobertos, o que faz com que ele seja disseminado facilmente e estável a temperatura, detergente, ácido, entre outros. O DNA dele é protegido por capsômetros, que é proteínas, em vez de um envelope lipídico, que é facilmente instável a detergente, por exemplo. Ele possui um capsídeo icosaédrico com diâmetro de 50 a 55 nanômetros, um genoma circular com DNA de dupla fita, dividido em região E, região L e região de longo controle. A região E ela é conhecida como região precoce, que ela codifica de 7 a 8 genes, e os dois genes tardios ou estruturais na região L, que vai formar a estrutura do vírus, e a região LCR ela encontra entre a região de estrutura e uma região do gene precoce, entre a L1 e o L6. Na imagem dá para mostrar bem como funciona, que na região, né, dos genes E1 e E2 eles serão responsáveis pela replicação do HPV, enquanto a transcrição do DNA vai ser aproveitada na fase do gene E2. A sua maturação e liberação de partículas virais vai ocorrer na etapa do gene E4, enquanto a transformação celular acontece a partir do E5 até o E7. E sua imortalização a partir do gene precoce E6 e E7. Esses dois últimos genes, eles codificam proteínas associadas a tumores malignos, também conhecidos como oncoproteínas. Eles interferem na função dos genes supressores de câncer, como o P53 e o PRB, que são importantes no combate às células defeituosas. Os genes tardios, que é o L1 e o L2, o L1 ele é mais associado à produção da proteína principal do capsídeo, enquanto o L2 a proteína secundária do capsídeo. Eles serão responsáveis por formar o capsômetro, a estrutura do capsídeo que vai proteger o DNA do vírus, o genoma dele. Já a região de longo controle, ela encontra-se entre o L1 e o E6. Ela não é bem conservada entre os HPVs, mas ela está muito envolvida com a expressão gênica e com a replicação viral que ocorre no núcleo da célula do hospedeiro. Pode passar. Bom, bom dia. Meu nome é Rivari e eu vou falar sobre as formas de transmissões do HPV. O HPV ele é transmitido principalmente pelo contato direto de pele ou mucosas infectadas
Esse contato ele vai acontecer diretamente durante, principalmente, as relações sexuais, sejam elas manual genital, oral genital ou genital genital. Ele pode ocorrer, o contato pode ocorrer até mesmo por uma pessoa que não apresenta os sintomas. Mesmo não apresentando os sintomas da pessoa ainda ela pode transmitir o HPV. Ele também pode ocorrer durante o parto, mas não é tão comum. E raramente, onde tem poucas, né, casos, até ainda questionáveis, que é durante o compartilhamento de objetos pessoais, como talheres, roupas íntimas e toalhas. Mas gera um certo questionamento para alguns, se é ou não é possível. Bom dia, vou falar sobre o ciclo de infecção do HPV. Após a transmissão, vai ocorrer a infecção, onde o vírus ele precisa de uma porta de entrada, como microlesões na pele ou na mucosa. Através dessas microlesões, o HPV ele vai penetrar nas células do extrato basal, onde a síntese das proteínas virais E1 e E2 vão iniciar a replicação por ligação à própria glicose de heparina e outros receptores na superfície das células. Nessa fase de manutenção, o DNA ele vai se replicar juntamente com o DNA celular e os genes E6 e E7 vão estimular a multiplicação celular, o que vai facilitar a replicação do genoma viral pelo DNA polimerase da célula hospedeira. E o aumento do número das células invisíveis vai causar o espaçamento da camada basal e das células da camada espinhosa, onde pode aparecer a formação de verruga, codiloma ou papiloma. Os genes tardios que codificam as proteínas virais são espécies na camada superior terminalmente diferenciadas e o vírus é montado no núcleo. Pode passar. Eu também vou falar sobre os tipos de HPV. Os tipos de HPV são classificados entre vírus de alto ou baixo risco oncogênico, ou seja, o risco do vírus se agravar a um câncer. O risco oncogênico do vírus está diretamente relacionado ao comportamento do seu genoma no núcleo da célula hospedeira. O HPV de baixo risco ele tende a manter seu DNA íntegro, circular e epsilmal, diferente do HPV de alto risco, cujo DNA circular ele vai se abrir, sofrer deleções e se integrar no genoma das células. Os tipos 16 e 18, que são HPV de alto risco, são responsáveis por 70% do câncer do colo de útero, além de também serem causadores por cerca de 90% do câncer de colo e reto. Os tipos de HPVs eles são identificados pelo médico através dos exames de diagnóstico. Bom dia novamente. Agora eu vou falar sobre os sintomas do HPV. Após a infecção do HPV, em alguns casos, a maioria das pessoas podem não apresentar sintomas. O HPV pode ficar latente por meses até anos sem manifestar nenhum sinal visível no nu ou nenhuma manifestação subclínica. Mas conforme o organismo vai perdendo a resistência contra o HPV, ele pode se multiplicar e, consequentemente, provocar, né, o aparecimento de lesões, no caso das verrugas genitais, lesões subclínicas, coceira ou desconforto. Geralmente leva em torno de 2 a 8 meses para que comecem, né, a aparecer os primeiros sinais, que geralmente são mais comuns em pessoas com imunidade baixa ou mulheres gestantes. Bom dia, eu me chamo Ana Clara e eu vou abordar as formas de diagnóstico e tratamento dos vírus do HPV. O HPV ele é um vírus silencioso na maioria dos casos, tornando o diagnóstico clínico e laboratorial essencial para a prevenção de complicações. Entre os principais métodos de diagnóstico, nós temos o exame clínico, a colposcopia e o teste Papa-Nicolau. O exame clínico ele identifica a presença de verrugas genitais e outras alterações visíveis na pele e na mucosa.
A colposcopia, ela é um exame ginecológico que utiliza ácido acético para identificar lesões no colo do útero, vagina e vulva. O teste do Papa Nicolau, ele coleta células do colo do útero para detectar alterações que possam indicar infecção pelo HPV. Pode passar. Outras formas são o teste de DNA do HPV e a biópsia. O teste de DNA do HPV, ele identifica a presença de material genético do vírus, sendo fundamental para detectar os tipos de alto risco. E a biópsia, ela é realizada quando há lesões suspeitas e consiste na remoção de uma amostra do tecido para análise laboratorial. Esses exames, eles são fundamentais para um diagnóstico precoce e para a prevenção de complicações graves, como o câncer do colo do útero, que a Cristine falou um pouco anteriormente. Pode passar. Sobre o tratamento, embora não haja uma cura definitiva para HPV, existem diversas abordagens para o tratamento das manifestações clínicas do vírus. Entre elas, nós temos o tratamento das lesões, que consistem em métodos para remover verrugas genitais e lesões pré-cancerígenas, o que incluem a crioterapia, que é o congelamento das lesões, a cauterização química ou elétrica, laser ou cirurgia em casos mais graves. Outros tratamentos são medicamentos tópicos, onde substâncias como ácido tricloroacético, podofilina e imiquimod são usados para tratar verrugas genitais. Temos também o monitoramento e acompanhamento, já que pacientes com HPV, principalmente os infectados pelos tipos de alto risco, precisam de exames regulares para prevenir a progressão da doença, e a vacinação. A vacina contra o HPV, ela é uma das principais formas de prevenção, protegendo contra os tipos de vírus mais associados ao câncer e verrugas genitais. O tratamento adequado e a prevenção são fundamentais para evitar complicações e reduzir a transmissão do vírus. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre as principais formas de prevenção. Uma delas, né, como a Ana Clara falou, principalmente é a vacina do HPV, que ela é distribuída gratuitamente pelo SUS e ela é indicada para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos e pessoas que vivem com HIV, pacientes transplantados na faixa etária de mais ou menos 9 a 26 anos. Os preservativos também são essenciais, mas vai proteger apenas a parte coberta pelo preservativo. Ele não protege outras partes que não estão cobertas, como, por exemplo, a vulva, a região pubiana, a bolsa escrotal. Geralmente, a camisinha feminina, ela é indicada porque cobre a vulva e, e evita mais. E ela é mais eficaz, né, na forma para evitar o contato. E, claro, os exames são muito importantes, né? Para a pessoa, além de começar o tratamento, também, né? Poder evitar de transmitir o HPV para outras pessoas. Sobre a importância da vacina, eh, ela é muito importante que seja tomada ainda na infância, pois ela é considerada o principal meio de prevenir o HPV. A vacina, ela protege contra o HPV de baixo risco, dos tipos 6 e 11, que causam, né, as verrugas genitais, e os de alto risco, como 16 e 18, que podem causar o colo uterino. Essas são as referências.